Então, eu gostaria de dividir esse momento da homilia em duas partes. A primeira, claro, a palavra de Deus sempre tem a primazia. Falar também sobre Nossa Senhora, porque todas as leituras remetem a ela. E, no segundo momento, então, o encerramento da Semana Nacional da Família, que neste ano teve o tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós ouvimos as leituras, e não sei se você conseguiu prestar bem atenção, na primeira leitura e já no Salmo, o Salmo 131, eles fazem menção à Arca da Aliança, que acompanhava o povo de Deus. Ora, o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei. As tábuas da lei, aquelas tábuas que Moisés, então, recebeu do Senhor lá no Monte Sinai. E depois as tábuas eram levadas e acompanhavam o povo de Deus. Para o povo de Deus, a Arca da Aliança era um sinal visível da presença de Deus no meio deles. Por isso, ela era venerada. Com o Novo Testamento, quem é essa Arca da Aliança? É Maria. Que, aliás, essa é uma das invocações na ladainha, que eu acho tão bonita a ladainha de Nossa Senhora, a Arca da Aliança. Maria, a Arca da Aliança, que leva dentro de si não as tábuas da lei, mas o próprio autor, a palavra de Deus. A palavra de Deus se faz carne em Maria. Então, Maria é esta Arca da Aliança. Maria é este sacrário vivo. Nas nossas igrejas, principalmente nos conventos de freiras, que elas têm ainda mais cuidado ainda do que nós nas nossas igrejas, o sacrário, o tabernáculo, ele é todo bonito, todo bordado, todo preparado. Como aqui nós temos o tabernáculo, tem o sinal da luz, da presença de Cristo, que leva o próprio Senhor dentro de si. Pois bem, Maria é este sacrário vivo, é o tabernáculo do Senhor. Ela é a Arca da Aliança. E nós ouvimos também o Evangelho. Uma mulher gritou, Jesus estava pregando, e uma mulher disse assim: olha, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Bem-aventurada Maria, estava elogiando a sua mãe. E aí Jesus diz que mais feliz ainda é quem ouve e coloca em prática a palavra. É Santo Agostinho que diz que Maria, a grandeza de Maria, não está porque ela foi a mãe do Senhor, a mãe de Jesus, mas porque ela foi discípula. Porque ela foi discípula, porque ela ouviu a palavra que estava nela, que depois ela acolheu, educou, e depois também colocou em prática. Por isso Maria foi grande. E hoje a igreja celebra, então, a festa, a solenidade da Assunção de Maria. Amanhã será um dia para falar mais ainda sobre esta festa tão bonita. Maria, então, e é um dogma da Igreja Católica, proclamado no ano 1950, que é um dogma da Assunção de Nossa Senhora. Maria que leva a humanidade. O ideal da humanidade seria ser como Maria, sem pecado. E Maria foi preservada do pecado não por causa dos seus méritos, mas por causa do seu filho, porque ela é essa Arca da Aliança, ela é esse sacrário vivo na qual o Senhor habitou, o próprio Deus. Então, esse Deus que preparou tanto Nossa Senhora para ser a mãe do seu filho, para ser este sacrário, para ser a Arca da Aliança, claro que ela não experimentou a corrupção. Maria não experimentou a corrupção da carne. E aí está o dogma. Maria é recebida nos céus. É o ideal de todos nós cristãos. Esta é a imagem que nós podemos ter na solenidade de hoje. E a segunda parte, não posso deixar de falar, do encerramento hoje da Semana Nacional da Família, que foi bem diferente, foi bem online, né? bem virtual, mas me deu um pouquinho de água, acho que talvez a garganta está seca. Ontem o tema era família e compromisso com a vida, e hoje, então, o tema desta Semana da Família, que foi o tema que acompanhou todos os dias
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo a liberdade de fazer uma pequena mudança, justamente porque quando foi preparado esse material, e existe esse material tão bonito, A Hora da Família, se preparou antes da pandemia, se preparou também este tema tão bonito, eu gostaria de fazer uma pequena alteração que eu já falei nesses dias. Ao invés de nós dizermos, eu em minha casa serviremos ao Senhor, que é um versículo bíblico, parafraseando a palavra de Deus, nós poderíamos dizer neste tempo de pandemia, eu em minha casa servirei ao Senhor. Não é? Eu em minha casa. Não é só eu em minha casa, mas eu em minha casa, por causa desse tempo da pandemia. Vou tomar um pouco de água aqui. Isso se chama molhar a palavra, né? A palavra precisa ser molhada. Eu em minha casa servirei ao Senhor. Por que eu em minha casa servirei ao Senhor? Porque nós, nesse tempo da pandemia, no qual nós hoje também estamos rezando pelas vítimas, tornamos a nossa casa, a nossa residência, inclusive nós aqui o santuário quase que se transferiu aqui para as orações, as casas, as famílias, muito mais do que antes até se tinha o costume de rezar, mas agora mais ainda, se tornaram igreja doméstica. Inclusive, em algumas famílias, não existia um altar. Muitas famílias começaram então a fazer um altar. O que é o altar? Um oratório. Coloca uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, uma imagem sagrada, e se coloca uma vela. Então, as pessoas da família, se você não tem ainda, dá tempo de preparar um altar, um oratório, acende uma vela, deixa um copo com água, depois da oração toma aquela água. A própria casa se tornou, então, uma igreja doméstica. E quantas pessoas se descobriram nesse tempo? Famílias inteiras que não tinham o costume de rezar juntas e agora rezam. E é assim, e é verdade. Quem reza junto permanece unido juntos também. E depois, nós falamos então, as famílias que se reúnem para rezar. A própria família, não só a comunidade, a família se tornou então a casa da palavra. A família se tornou a casa da comunhão. A família se tornou a casa do pão, né, da partilha. Muita gente descobriu, falando de comida, pratos novos nesse tempo, não é verdade? Né? Alguns aí partilharam com a família, a casa do pão, da partilha também. E também, que é o lema do nosso santuário, a casa do coração. A casa do coração. Então, eu em minha casa servirei ao Senhor. E aí nós temos que, ao mesmo tempo, preservar este costume nesse período, cuidar para que isso se torne também uma prática depois. Por isso, umas dicas bem práticas. Assim como o Padre Elton nesses dias deu umas dicas práticas sobre o perdão, é preciso, nesta igreja doméstica, promover encontros para rezar juntos, combinar mesmo, olha, tal dia nós vamos rezar juntos. Domingo vamos escolher uma missa para acompanhar, ou pelo rádio, ou pela rede. Nós vamos acompanhar uma missa juntos. E nada de ficar comendo pipoca enquanto acompanha a missa. Não é? Para levantar, para se ajoelhar, acende uma vela. Então, combinar um horário para rezar juntos. No momento das refeições, evitar ou TV ou celular para favorecer o encontro familiar. Uma coisa que é muito importante nas famílias, se descobriu isso muito, eu sei da Alice e do Ismael que fazem isso, um casal já dourado, e sei que muitas famílias também fazem, marcar um horário. Alguns podem fazer, que estão em casa isolados, podem fazer isso durante o dia, mas as famílias que estão saindo para o trabalho e tudo mais, podem marcar um horário também uma vez por semana para brincar juntos. Esse fato lúdico, ele ajuda muito na unidade da família. Um momento para brincar, para jogar, para estar juntos, faz parte. Então, rezar.
um momento para rezar, um momento para estar juntos em refeição, à mesa, não fora, não no sofá, mas em torno da mesa, um tempo para brincar e para conversar, para que as nossas famílias não se tornem pequenas ilhas, a ilha do pai, a ilha da mãe, a ilha dos filhos, para que não seja uma família, mas que seja uma verdadeira família unida. E mais, guarde bem esta palavra, que este tempo não seja inútil, que seja aproveitado. Claro que essa pandemia não é algo bom, todos nós sabemos, existe um inimigo invisível, todos nós estamos apreensivos. Ontem mesmo nós na congregação perdemos um grande padre, o padre Osnildo, que também testou positivo, e depois, nós não sabemos ainda se foi porque ele não testou, depois negativo, mas também quantas pessoas perderam seus familiares. Claro que não é algo bom, mas nós podemos aproveitar este tempo também. Que este tempo seja um tempo de oportunidade. Existem cursos online, existem momentos que nós podemos aproveitar para a nossa formação humana e espiritual. E por que não dizer, aproveitar para a nossa vida em família, para que depois que tudo isso passar, porque vai passar, tenhamos bons motivos para recordar, boas histórias, bonitas histórias para recordar. E, por fim, um pequeno cuidado, justamente hoje que estamos rezando pelas vítimas. Cuidado com a indiferença, cuidado com o isolamento. Todo esse tempo, como eu já falei no início da missa, nós podemos ficar anestesiados. Nós temos que sair, então, da indiferença para a compaixão. É um irmão meu, é uma irmã minha, são histórias, são vidas. Por mais que uns digam assim, mas todos os dias morrem de câncer, morrem disso, morrem daquilo. Isso nós sabemos, sentimos também. Mas se não tivesse essa pandemia, nós talvez teríamos todas essas pessoas vivas conosco. Então, coração solidário é muito importante. Cuidado com a indiferença. Vamos pedir e hoje, de modo todo particular, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que todos, você e eu, sejamos discípulos. Ela a arca da aliança, e temos inclusive uma comunidade aqui em Joinville que leva esse nome, Maria é a arca da aliança, que ela também nos ajude no discipulado do seu Filho Jesus. Começando onde? Em nossas casas, nas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu, em minha casa, servirei o Senhor.